Erev Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler Parashat Shoftim. Parashat Shoftim, ela começa com a obrigação, com as palavras Shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha. Você deve colocar juízes e policiais em todos os seus portais. E quando a gente tentar ver a tradução simples dessas palavras, parece que aqui tem um mandamento, uma obrigação social, que cada sociedade tem que ter um sistema jurídico e um sistema de policiamento, um sistema que vai cuidar que as leis do sistema jurídico serem implementados, serem cumpridos pelas pessoas. Mas o Rashi, o Rachaim, o Midrash e mais, eles anotam que quando a gente olha o Pasuk, tem aqui uma coisa interessante. Se o Pasuk fosse um Pasuk geral, social, então a Torá deveria dizer a continuação do Pasuk em plural. Shoftim veshotrim titnu lachem bechol sha'areichem. Vocês em plural, devem ter em todas as suas cidades. Mas não, a Torá não fala assim. A Torá fala Shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha. Você deve ter, em singular, juízes e policiais em todos seus portais, em singular e não em plural. E daqui, nossos comentaristas deduzem que, na verdade, a Torá está mandando aqui uma mensagem muito mais profunda, muito mais personalizada para cada um de nós. Alguém uma vez parou para pensar por que um avião precisa de piloto? Avião, na decolagem, vamos supor, tá bom, tem que ver que realmente vai decolar e vai dar tudo bem. Mas uma vez que o avião está no ar, lá no ar não tem trânsito, lá no ar não tem curvas, lá no ar não tem prédios que vai interferir. Pode voar reto. Então, uma vez que o avião está no ar, já está tudo funcionando. A gente podia deixar o piloto dormir e deixar o avião voar sozinho até chegar no destino. Aí coloca um despertador e vê que o avião está aterrissando com sucesso. Por que temos que ter piloto e copiloto e tantas pessoas cuidando do avião toda hora? Porque, na verdade, quando o avião está no ar, tem grande perigo. Perigo. Você olha das janelas do avião, não tem nada, não tem perigo. Tem céu, tem nuvens, está tudo bonito. Qual o perigo? O maior perigo é o perigo transparente, o que a gente não vê com nossos olhos, os ventos, as influências. Na verdade, o piloto tem muito trabalho pilotando o avião, porque uma coisa que ele não controla são os ventos de fora. Cada lugar que o avião passa tem os ventos. Tem ventos que batem para cá, tem ventos que batem para lá, tem ventos que batem para baixo, batem para cima. Tem vento de tudo quanto é lado. E o piloto tem que ser inteligente e tem que saber como manobrar nos ventos. Esse é o grande perigo. O perigo invisível. No mundo que a gente vive, os perigos, muitas vezes, não são somente os perigos visíveis que a gente acha. Não são perigo de ladrão, não são perigos
mais simples como era antigamente. Os perigos que a gente tem hoje em dia são muito mais complexos, muito mais avançados, muito mais transparentes. O mundo investe hoje em dia bilhões de dólares todo ano em anúncios, em influência, em pesquisas do comportamento humano. O mundo hoje em dia investe tudo isso para te causar querer algo, para te causar querer comprar algo, querer comer algo, querer ver algo, querer estar em certo lugar. Os estudos mostram que hoje em dia, a pessoa no mundo moderno, ele está exposto a 6 a 10 mil tentativas de influência todo dia. E a grande parte deles não são somente tentativas diretas que a pessoa está consciente. A grande parte deles são subconscientes. São subconscientes. A grande parte deles, a pessoa nem presta atenção o que passou em frente dos olhos dele, mas ele está sendo influenciado sim. Milhares de anos atrás, diz a Torá, que para um ser humano conseguir viver certamente como deve, como Hashem quer, para o ser humano conseguir chegar no destino certo, que isso todo o nosso objetivo nesse mundo, tem um segredo. Shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha. Você tem que ter juízes e policiais em todos os seus portais. O que entra, o que sai. Você tem que saber que pessoa que não tem esses juízes, ele não controla ele mesmo. Alguém está controlando ele. E assim acontece que as pessoas acabam sendo submetidos à pressão social. As pessoas acabam fazendo coisas que, na verdade, não estava planejado para fazer. Porque quem não tem esses juízes nos portais, ele acaba sendo levado com a corrente do mundo. A gente sabe que esses parshiot que vêm antes de Rosh Hashanah, Yom Kippur, são nossos preparativos para chegar nessas datas. E justo para Parashat Shoftim fala sobre esse preparativo importante. Porque às vezes a gente acha que, não, eu sei julgar. Meu dia é feito de julgamentos, eu julgo certo, eu estou bem. Mas, um segredo, juiz tem que saber a lei. Juiz sem saber a lei não pode julgar. Como você sabe que você não está escutando Lashon Hara sem estudar as alachot de Lashon Hara? Como você sabe que você está comendo kasher somente porque tem um selo vegano? Como você pode ter certeza que você está em situações certas? Como você ter certeza que você está lidando a sua vida na maneira correta sem estudar? Então, na verdade, quando a Torá fala para nós, Shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha, a Torá está falando uma coisa mais profunda ainda. Óbvio que você tem que ter juízes,
Você tem que ter limites, você tem que ter os critérios que vai limitar o que o mundo está tentando atacar você com ele. Mas você tem que estudar. Sem estudar, você não vai saber. Eles investem bilhões em estudos, em influenciadores, em mídia, em tudo que for para te influenciar pro lado deles. E o que você investe na contra? Pensa bem. Tem que estudar. Tem que investir um pouquinho de tempo. O que você ainda não consegue estudar? Pergunta um rabino, pergunta uma pessoa que entende nesses assuntos. Mas é óbvio que a pessoa que não estudou não pode ser o juiz mesmo. Então, isso é a mensagem muito profunda que a Torá tem para nós. A nossa vida, ela realmente é feita de escolhas. As nossas escolhas são o componente talvez mais importante em nossa vida. Mas para saber escolher, para saber se as escolhas certas, temos que estudar. Então, esse Elul, talvez a pessoa deve revisar, deve reolhar a forma da vida dela. Óbvio que não dá para estudar tudo de vez, mas vamos pegar uma coisa que a gente sente que estamos influenciando, ou talvez não estamos tomando as decisões certas, e vamos estudar. Vamos pegar alguns minutos por dia e vamos estudar sobre esse assunto. Vamos pelo menos ter um conhecimento geral para saber que estamos realmente fazendo os julgamentos certos, o que entra em nosso corpo, o que entra em nossa mente e o que sai. O que nossos olhos podem ver, o que os nossos olhos não podem ver. Não é tão difícil assim. Tem livros, tem shiurim na internet, em tudo quanto é lugar, em todos os idiomas, a informação existe. Nós temos que tomar a decisão de dedicar esse pouco tempo por dia e estudar. E assim, chegando em Rosh Hashanah, chegando em Yom Kippur, a gente vai poder falar para Hashem: olha, Hashem, você nos julga. Nós já fizemos nossos passos, nós já tomamos as medidas para ser julgado por você. Somos pessoas sérias. Não somos pessoas influenciadas, julgadas pela sociedade. Você que julga a gente. E Bezrat Hashem. Assim, Hashem vai julgar todos nós para uma Shana Tová, um Metuká, para um bom e doce ano, Lechaim Tovim, o Shalom, e vai nos dar todos os desejos e as coisas boas que estamos desejando. Shabbat Shalom.